Graça e paz, povo abençoado de Deus, que as bênçãos do Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor esteja sobre a sua vida e sobre o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Bispo Lima, estou sempre aqui trazendo momentos de reflexão para as nossas vidas, mensagens para nos abençoar o nosso dia. Amém, queridos? E não vai ser diferente no nosso momento de reflexão de hoje. Então eu já peço a você que, se ainda não for inscrito, já se inscreve no canal, ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com alguém. Amém, queridos? Vamos ao momento de reflexão de hoje. No livro de Mateus, capítulo de número 14, verso de número 28 em diante, que vai dizer assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, ou seja, a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amém, queridos? Olha só que interessante. Pedro, quando ele e os demais discípulos veem Jesus andando sobre as águas, eles ficam com medo, pensam ser um fantasma ou sei lá o que mais. Mas Jesus fala para eles: Não temas, sou eu. Porque um pouco mais atrás desta passagem que nós lemos, Jesus ele fica na beira do mar para despedir a multidão e manda os seus discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado. Só que nós temos que entender uma coisa: quando Deus nos manda fazer algo, Ele nunca vai nos abandonar. Ele manda os seus discípulos irem, mas Ele vai junto. E tem hora nas nossas vidas que nós olhamos, não vemos Deus, não vemos Jesus, perguntamos onde Ele está. Ele nunca vai nos desamparar. Ele vai chegar no momento certo nas nossas vidas, nas nossas batalhas, nas nossas lutas. E não foi diferente com os discípulos. Jesus mandou eles irem, mas Ele foi em seguida ao encontro dos seus discípulos. Quantas vezes Deus tem nos mandado fazer algo e nós olhamos e cadê Jesus? Será que Ele não está comigo? Mas Ele está, e Ele vai chegar no momento certo para nos ajudar, porque Ele não vai nos mandar fazer algo que nós não podemos fazer. Ele sempre vai estar ao nosso lado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, queridos? E Pedro fala: Senhor, se és tu, me deixa ir contigo sobre as águas. E Jesus ordena para ele: venha, Pedro, venha ao meu encontro. E Pedro começa a andar, conforme nós lemos agora na palavra do Senhor, ele começa a andar sobre as águas. Só que quando ele sente o vento forte bater no seu corpo e ele olha e vê que está sobre as águas, ele começa a ter medo, e naquele momento ele começa a afundar. É Deus dizendo para mim e para você: não temas diante dos teus problemas, não dê ouvido para o problema, não tenha medo, mantenha o foco que é Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas, mas no momento que ele tem medo e começa a olhar para o problema e tirar o foco de Jesus, ele começa a afundar. E quantas vezes nós temos afundado, quantas vezes nós temos nos deixado levar pelo medo, nós temos parado diante das dificuldades e perdemos o foco em Deus. E quando nós perdemos o foco, que é Jesus, é nesse momento que os nossos problemas começam a dominar sobre as nossas vidas. Então, meu querido e minha querida, a palavra de Deus para a sua vida neste dia é: não temas ao seu problema, mantenha o foco em Cristo, mantenha o foco em Deus. O seu foco é o céu, e não deixe nada tirar o seu foco. Não importa o que aconteça ao seu redor, não importa os ventos, as tempestades, não importa a fúria do mar, mantenha o foco, porque enquanto Pedro mantinha o foco em Jesus, ele andava sobre as águas. Mas quando ele começa a dar ouvidos ao seu medo, a prestar atenção e a temer ao que estava acontecendo ao seu redor, ele começa a afundar nas águas, ele começa a ser dominado pelo seu medo. Mas Deus, ele é bom. Para finalizar, e quando ele grita: Senhor, me salva, Jesus estende a mão e o salva. É Deus dizendo para mim e para você: quando você estiver afundando, grite por mim, grite o meu nome, peça o meu socorro, que eu vou te ajudar. E essa é a palavra de Deus para a sua vida, meu querido e minha querida. Quando você estiver sendo dominado pelo seu medo, pelos seus problemas, peça ajuda a Deus, que Ele vai te ajudar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a sua semana, em nome de Jesus, e até o